A 3R Petroleum é uma companhia brasileira de capital aberto. Produz petróleo e gás com foco no redesenvolvimento de campos maduros em terra e mar. É classificada como Operadora A, o maior nível de capacidade técnica concedido pela Agência Nacional de Petróleo, a ANP. Com os pilares redesenvolver, revitalizar e repensar, que formam o nome da companhia, a 3R transforma e incrementa as reservas já descobertas. Criada em 2014, reúne alta expertise técnica no redesenvolvimento de campos maduros, operando e incrementando a produção e as reservas com segurança e qualidade, gerando valor para a sociedade, o setor e seus acionistas. Novos operadores. Novas oportunidades de entrada em campos maduros. Novo momento para a produção de petróleo e gás natural. O país abre as portas para novos investimentos, com olhos para a terra e o mar, abertos para o futuro que já chegou. Uma indústria forte, firme e independente se consolida. Neste momento de somar ainda mais as nossas forças, a ABPIP, produtores independentes e fortes. O nosso estado, o estado de Sergipe, vive um novo momento de descoberta de novas reservas de gás e petróleo. Temos um problema hoje no Brasil que é o preço dos combustíveis, a forma como a Petrobras vem atuando, que confunde um pouco o mercado de óleo e gás com a atuação da Petrobras e a forma como o governo vem conduzindo a Petrobras. Então eu vim conhecer o mercado para ter uma visão mais precisa e objetiva do que é o mercado de óleo e gás, do que é essa indústria, e um pouco separar o que é uma empresa estatal e a sua função pública, a sua capacidade de gerar estabilidade econômica, de garantir que a gente tenha produtos para consumo interno a um custo mais baixo, porque ela tem hoje uma produção que permitiria isso e ao mesmo tempo garantiria a sua competitividade, porque é uma empresa que tem suporte de governo. Portanto, separar o setor público do setor privado e entender e compreender o tamanho dessa indústria era um objetivo inicial que eu creio que consegui aqui sair com uma visão mais clara da importância, do tamanho dessa indústria. Uma outra questão que me traz aqui, o nosso estado, que vai ser um produtor de médio porte, comparado com os grandes produtores de óleo e gás, possa ser base de operação para essas grandes empresas produtoras de petróleo. E, além disso, poder atrair outras empresas que possam, no entorno, serem fornecedoras de diversos tipos dessa indústria que tem uma cadeia gigante de suprimentos, que é a indústria de petróleo e gás. Isso é muito importante. Também pensar de que maneira a gente pode atrair investimentos para que parte dessa riqueza seja transformada no nosso estado. Por exemplo, o gás, que é matéria-prima para produção de polipropileno, que é matéria-prima para produção de ureia, de sulfato de amônia, que isso possa ser transformado no nosso estado e a gente suprir a demanda de ureia. O Brasil importa hoje 7 milhões de toneladas de ureia, nós poderíamos produzir no nosso estado, a gente produz 500 mil toneladas, poderíamos produzir 3 milhões e meio de toneladas, a gente estaria gerando riqueza, mais riqueza além de royalties, O royalties é muito efêmero e geraria emprego, não seria uma atividade que geraria emprego para fora, geraria emprego dentro do território, deixaria riqueza no próprio estado. Nós temos um porto subutilizado, fazer contatos, ver qual o caminho para a gente desenvolver esse porto, transformá-lo de fato num instrumento para garantir a logística de abastecimento, toda a produção offshore dessa nova fronteira que está sendo explorada. Inclusive vou conhecer o porto daqui de Houston
Tenho já uma combinação com alguns executivos para até o final do ano a gente poder voltar a conversar e ver quais as possibilidades que a gente pode ter de investimento, de plano de investimento, de conversas para gerar investimento no nosso porto. Então, a viagem tem como objetivo, primeiro, eu conhecer o mercado e, ao mesmo tempo, perscrutar, é um termo médico, mas é muito preciso para dizer, perscrutar investidores, sentir, porque vai além de interagir, é sentir o interesse, atrair o interesse, ir fundo no interesse que a gente pode despertar dos diversos investidores. Por que a gente está pagando o preço do combustível com dois elementos que geram inflação, que é a valorização do barril do petróleo e a variação do valor da moeda americana? Por que a gente tem que estar submetido a isso e entrando e desestruturando a nossa economia? Então, nós temos um problema macroeconômico estrutural decorrente disso. Então, é preciso que, como governo, você precisa tomar cuidado, porque senão você perde o controle da inflação, aumenta a taxa de juros para conter a inflação, só que esse aumento de taxa de juros não vai conter a inflação porque ela é estrutural, você vai enxugar gelo, você sai de uma taxa de juros de 2% para 12% ao ano, quanto você vai pagar de juros? Isso justifica os royalties que você está ganhando, isso justifica os dividendos que a empresa... Nada disso justifica, porque além do custo da dívida que cresce, você desorganiza e empobrece toda a população. Então, é preciso que a gente tenha um equilíbrio nisso e uma certa racionalidade ao lidar com essas variáveis. Isso não quer dizer controle, mas política de preço pode ser estabelecido. A gente tem política de preço para medicamentos, por exemplo. Nem todos os componentes da indústria da saúde é produzido nacionalmente, mas tem uma parte que é produzida, tem uma parte que é importada, então você compensa uma coisa com a outra e estabelece um preço, claro que vai ter inflação, mas não um impacto inflacionário de 100% sobre um produto que interfere em todas as cadeias produtivas imagináveis, que é o petróleo. Eu acho que é mais fácil fazer uma mudança estrutural no próximo governo, que não precisa desse projeto de taxação. A gente precisa, na verdade, aumentar a nossa capacidade de refinar, conformar preço aqui, dar mais transparência ao processo de privatização de ativos da Petrobras, que foi muito escondido, como a venda da BR, que não foi feita de forma transparente, com a transparência que requer a venda de ativos que tem capital e dinheiro público, a venda de refinarias. Se o país vender refinaria, acabou, ou seja, você não vai ter capacidade de estabelecer uma política de preços, você fica completamente refém. É algo que precisa ser observado com muito cuidado. Então, o imposto foi para abrir o debate, né? Mas a gente precisa mudar a forma como o governo conforma o preço dos combustíveis. Ao invés de desinvestir, ela deveria estar investindo para que a gente possa ter capacidade de geração de emprego e renda no próprio país, né? Porque uma refinaria significa que você emprega pessoas, significa que você está agregando valor a um produto que você extrai daqui mesmo. Então, não faz sentido você vender óleo cru, só faz sentido para os acionistas, mas não faz sentido para o país que precisa gerar emprego e renda. Não faz sentido você abrir mão da empresa que transporta, né? Você submeta isso à agência reguladora para que todos possam utilizar. É um bem público e o uso pode ser regulado pela ANP sem nenhum problema. Por exemplo, a questão da venda do gasoduto. Eu não sei para que vender, o importante era que outras empresas pudessem vir investir em mais rede de gás para poder fazer uma distribuição e ter uma ampliação do consumo. Ou a Petrobras fazer parceria com outras empresas para fazer investimento, ampliar a rede de gás. Nós temos uma rede de gás muito pequena para o tamanho do Brasil e para a demanda do Brasil. Acho que tem um erro ou tem um jeito de olhar que privilegia um grupo muito restrito, que não é
nem os grandes produtores de óleo e gás, nem o interesse público que precisa de alguma forma ser contemplado.